continuar a nossa jornada aí pela carta de Paulo aos Colossenses. É uma jornada longa, pode parecer uma carta pequena, são só 4 capítulos, mas no sermão expositivo nada é rápido, é impossível pregar uma carta de 2 capítulos, 3 capítulos em uma conferência, algo parecido. Quando você expõe o texto bíblico detalhadamente, é muito difícil. O pastor Marcos, se eu não me engano, ele demorou 9 anos, pastor Marcos Narconato, 9 anos para pregar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Então, vocês podem tirar aí. O pastor John MacArthur já pregou o Novo Testamento 2 vezes. E ele tem 49 anos de ministério lá na Grace, lá em Los Angeles. Então, sermão expositivo é assim. Nós vamos minuciosamente apresentando o que o autor quis dizer e retirando para nós as aplicações relevantes para nós. E semana passada eu comecei com uma verdade central, uma mensagem central, baseado nos versículos 3 a 8 de Colossenses 1. Colossenses 1, de 3 a 8, nós retiramos uma mensagem central desse trecho, e a mensagem é: os frutos do Evangelho são recebidos com ações de graças. Os frutos do Evangelho aqui, para quem veio semana passada, sabe que são os convertidos, são as conversões. Nesse caso do texto de Colossenses, são os irmãos de Colossos, são os crentes convertidos ali, a igreja ali firmada. Os frutos do Evangelho são recebidos com ações de graça. Esse trecho trata de a prestação de ação de graça por parte de Paulo. Paulo faz isso nesse trecho, elogiando os irmãos pelo amor que eles têm uns pelos outros e falando diversas verdades acerca do Evangelho. O Evangelho que esses irmãos receberam com grande alegria, com grande receptividade. Então nós começamos a estudar, semana passada foram 3 aspectos, hoje serão os outros 3. Então são 6 aspectos no total do Evangelho que o apóstolo Paulo apresenta nesse trecho. Semana passada, o primeiro aspecto foi que o Evangelho é recebido por meio da fé. Segundo aspecto, o Evangelho resulta em amor pelos irmãos. Terceiro aspecto é que o Evangelho é alicerçado na esperança. Então, semana passada nós vimos esses 3 pontos e hoje terminaremos os outros 3 pontos baseados aí no versículo 5 a 8, segunda parte do versículo 5 até o versículo 8. Vamos ler o texto inteiro para nos familiarizarmos novamente? Então deixa a sua Bíblia aberta em Colossenses 1, versículo 3 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Bom, o Robson me disse que na semana passada eu preguei durante 1h10, e na gravação da semana retrasada eu também preguei pelo mesmo trecho, pelo mesmo tempo. No primeiro dia eu acho que foi justo, porque eu tive que apresentar aspectos introdutórios da carta, então foi o sermão mais essa aula, mas semana passada eu não poderia ter falado 1h10, e eu espero, vou tentar ao máximo não cansar os irmãos e falar por bem menos. Eu não tenho todo esse cacife para falar por 1h10, mas o texto eu não posso comprometer a exposição do texto, infelizmente não posso fazer isso. Então tudo que o texto diz e o que nós podemos aplicá-lo na nossa vida eu tenho que falar. Então eu vou tentar ao máximo ser mais sucinto e falar e comunicar aos irmãos o que o texto quer dizer. Sempre tendo em mente a nossa mensagem central, os frutos do Evangelho são recebidos com ações de graça. E nós vamos continuar a ver aspectos do Evangelho, aspectos que o apóstolo Paulo apresenta nesse trecho. O quarto aspecto, por assim dizer, eu até coloquei quarto aí no slide,
O Evangelho é comunicado pela pregação. O Evangelho é comunicado pela pregação. Pregação no grego é a palavra querigma, vem do verbo querisso, que é proclamação. É você falar ao público, falar em praça pública. Eu lembro, quando eu estudo esse termo, eu lembro daqueles... esqueci o nome agora, mas na Praça da República tem é um losango que eles fizeram. Se alguém lembrar o nome, me lembra. Você subia, era tipo um palquinho que você subia e falava. E os políticos falavam ali. Na Praça da República tem um muito bonito, muito bem conservado lá. Não é um palanque, é um outro nome. Mas é uma espécie de palanque, porque tem um cercadinho, assim você sobe apenas alguns degraus e você fala. E isso é utilizado, inclusive, pelos padres jesuítas para apresentar as suas homilias ali na época da colonização. Enfim, isso foi sendo trazido, era só um lugar para você ficar mais alto e falar. E essa é a ideia do querigma, é proclamar, é falar. No nosso caso, proclamar o Evangelho. O Evangelho é comunicado pela pregação. Os colossenses haviam recebido o Evangelho de Epáfras. É só olhar aí no versículo 7. Epáfras se converteu em Éfeso pela pregação de Paulo e levou, porque era caminho para sua terra, e levou o Evangelho para Colossos, Hierápolis e Laodiceia, que eram 3 cidades vizinhas, 3 cidades irmãs. Eu também mencionei isso há 2 semanas atrás. As traduções, eu não sei se os irmãos têm várias traduções aí, mas a NVI não foi feliz na tradução desse trecho. Que trecho que eu estou querendo remeter? É a segunda parte do versículo 5. A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Essa é a segunda parte do versículo 5. Por que eu digo não foram felizes? Porque a tradução seria mais ou menos assim, uma tradução mais acurada. Palavra da verdade parece que não está conectada necessariamente ao Evangelho aí, porque tem uma vírgula. Não tem uma vírgula na Bíblia de vocês? Seria melhor, é que no grego não existe pontuação. No grego não existe ponto final, não existe ponto de exclamação, não existe ponto de... Não existe, no grego não existe isso. Se você for ler o texto grego no original, é tudo junto, inclusive. Não tem nem espaço entre as palavras, porque papel era muito caro naquela época. Então, a tradução melhor, que mais se aproxima ali do sentido original, seriam 2 pontos aí. Palavra da verdade, 2 pontos, o Evangelho. É como se ele estivesse definindo o Evangelho. O Evangelho é, portanto, a palavra da verdade. Em inglês eles têm existe essa... O americano, o inglês usa essa expressão. Isso, crente e não crente. Isso aqui é tão verdade quanto o Evangelho. Eles usam essa expressão. Isso aqui é verdade, é tão verdade quanto o Evangelho. O Evangelho é verdade. E usam essa expressão, mesmo crente ou não crente. Então é isso que o texto quer remeter. O Evangelho, o que é o Evangelho? A palavra da verdade. Talvez do trecho maior aqui nós podemos esboçar uma tradução melhor. Então ficaria assim: a esperança a respeito da qual vocês ouviram na palavra da verdade, 2 pontos, o Evangelho. Os colossenses receberam isso de Epáfras. Epáfras recebeu o Evangelho e foi pregar em Colossos. Esse ensino de que o Evangelho é comunicado através da pregação, através do querigma, está claramente corroborado pelo que o próprio apóstolo Paulo disse aos Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 10. O Evangelho é comunicado pela pregação. Isso está em Romanos 10. Abra sua Bíblia em Romanos 10, versículo 14 e 15. Muito claro, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aqui. É importante notar, e é importante interpretar a Bíblia com Bíblia e saber que é o mesmo autor, porque é a mesma ideia. Ele pode estar falando a um público diferente, mas é o mesmo autor que quer transmitir então uma mesma ideia. Então o seu ensino ele é coeso, ele tem uma unidade maior.
Por isso é importante saber quem é o autor bíblico. Romanos 10, versículo 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. É interessante que o apóstolo Paulo ele utiliza uma ordem decrescente. Existe a ordem crescente e a ordem decrescente. Como assim? Ele vem falando da invocação e voltando para trás na ordem da conversão, na ordem em que uma pessoa se converte, como o evangelho alcança essa pessoa. Ele vem usando uma ordem decrescente. Eu vou inverter essa ordem, vou falar acerca da ordem crescente. Como o evangelho se manifesta na vida de alguém da forma crescente, da forma natural, da forma correta. Primeiro, alguém é enviado, e foi o que aconteceu com Epáfras. Epáfras, na verdade, não foi oficialmente enviado por Paulo, ele só recebeu o evangelho lá e levou o evangelho a Colossos. Mas o envio, especificamente aqui, o envio sempre remete à ideia do que acontecia no livro de Atos. No livro de Atos, Paulo e Barnabé foram enviados. Paulo era apóstolo, Paulo era autoridade sobre as igrejas ali que estavam se formando, mas sempre havia um conselho de líderes, um conselho de apóstolos, ou uma igreja ali, a igreja de Jerusalém já formada, sempre enviado por essa organização. Sempre remete a essa ideia do que acontecia no livro de Atos. Vamos escolher tais pessoas e enviá-las para tal lugar. Sempre essa ideia. Isso aqui é muito importante para a boa eclesiologia. Nós vamos ver mais para frente. E como é que um missionário deve atuar? Como é que ele sai? Eu estou com vontade de pregar o evangelho, eu vou sair pregando por aí. Vamos ver mais para frente como é que isso vai funcionar. Mas esse envio remete a essa ideia do livro de Atos. Inclusive, remete à ideia do que Jesus fez com os 70. Lembram que Jesus enviou 70 homens para pregar o evangelho, para anunciar o cristianismo? Jesus fez isso. Ele, a autoridade, escolheu 70 homens e os enviou. E deu uma série de recomendações. Isso é muito importante para entendermos que missionário independente, missionário que é desvinculado de uma igreja, é um missionário fora do modelo neotestamentário. Aquele missionário que chega na igreja: eu sou missionário, eu vim aqui apresentar o meu trabalho. De que igreja você é? Não, eu sou independente, eu trabalho sozinho. Desconfie desse tipo de missionário, porque o modelo neotestamentário, os missionários são enviados. No caso do Novo Testamento, ou pelos apóstolos, ou pelo conselho de líderes da igreja, ou por uma igreja local. Isso deve acontecer assim, foi do jeito que Deus escolheu para funcionar. Segundo passo aí do modo como o evangelho atua em alguém, é a pregação. Alguém é enviado para fazer o quê? Se é enviado para alguma obra, para alguma missão. É enviado para pregar. Ele é enviado para tocar os cânticos lá na praça central da cidade? Não. Ele é enviado para dar sopa. Vou dar sopa lá abrir um sopão e dar sopa para os moradores de rua? Não. Alguém, quando é enviado pela igreja local, enviado com uma missão, e essa missão, é clara, é a pregação do evangelho. Não tem como fugir disso. E a pregação está ali relacionada diretamente com o ouvir. Então, ele não prega para ninguém. Geralmente, antigamente, o apóstolo Paulo fazia muito isso. Ele ia ao lugar mais populoso da cidade, que geralmente era a praça central, ou o mercado central, alguma região em que havia concentração grande de gente. O que ele fazia? Começava a pregar. O pessoal faz isso muito na Praça da Sé. Eu não sei quem já foi na Praça da Sé de dia de semana. Tem muita gente pregando ali. Eu não sei o que estão pregando, mas tem muita gente fazendo. O modo é correto, eu não sei quanto é o conteúdo, mas o modo é um modo ali
neotestamentário de como ocorrer. É óbvio, hoje existem outros modos de você fazer isso, mas o conteúdo sempre deve ser a pregação do Evangelho. É o que Paulo diz aqui em Romanos 10. Não existe fórmula mágica. Romanos 10, no versículo 17, que nós não lemos, diz isso aí, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu não vou lá contar a história da minha vida, não vou contar um testemunho. Testemunho não converte ninguém. Testemunho pode ser ali um auxílio para a palavra que está sendo pregada, mas não pode ser desassociado dela. Jamais. Jamais. Então, pregue a palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Terceiro passo aí é a fé. Então, alguém é enviado, essa pessoa que foi enviada, ela prega, a pessoa que ouviu, exerce a fé. Está aí no texto de Romanos. A fé se manifesta após ouvir o Evangelho da verdade. Isso mostra, gente, que a fé verdadeira, ela tem um conteúdo específico. Eu creio aí em Jesus. Já tentou conversar com algum evangélico, por assim dizer? Porque hoje em dia é difícil nós nos designarmos como evangélicos. Eu nunca faço isso. É muito... você é evangélico? Veja bem, depende do que você pensa ser um evangélico. Eu tento dizer, eu sou cristão, protestante, talvez é um pouco mais... para a pessoa entender um pouco melhor o que é a fé verdadeira. Porque hoje evangélico, gente, tem de tudo. Parece, às vezes você conversa com um evangélico, parece que está conversando com um bêbado. Você crê em Jesus? Creio. Hoje eu acredito em Deus? Acredito em Deus também, acredito. Irmãos, a fé verdadeira, a fé que transforma, a fé que salva, ela tem um conteúdo específico. Ela vai falar de pecado, ela vai falar de justificação, ela vai falar de inferno, ela vai falar de graça, tudo isso. A fé verdadeira tem esse conteúdo, não é algo raso e ali que as pessoas têm na cabeça, que inventam um Deus que querem acreditar, não é isso. Se você ouvir uma pregação, faça como os bereanos. Avalie se essa palavra está de acordo com o que está escrito. Avalie, porque se não tiver um conteúdo específico, conteúdo do Evangelho, não vai gerar fé nas pessoas. E o último passo aí é a invocação. Ele começa, na ordem decrescente. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? Após a manifestação da fé, esse invocar, ele remete a um costume do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, só alguém invocava uma entidade divina, pressupondo um relacionamento com essa divindade. Abraão invocou a Deus porque se relacionava com ele. E muitos outros homens do Antigo Testamento invocaram a Deus porque tinham como pressuposto um relacionamento com esse Deus, uma relação de pessoalidade com esse Deus. Então, invocar aqui poderia ser traduzido como um relacionamento com Deus. Então, a fé gera esse relacionamento com Deus. Eu posso invocar o Senhor porque eu tenho fé e a fé me alcançou. O Evangelho se aperfeiçoou na minha vida. Existem mais alguns textos que corroboram essa ideia. Abra aí na sua Bíblia. Que ideia que eu estou falando? Que o Evangelho é transmitido pela pregação, é comunicado pela pregação. Essa é a ideia que nós estamos enfatizando. 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21. Abra aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 1, 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 23. Bom, vamos ver o 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus,
loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vejam aqui a ação, pregar, e o conteúdo, a Cristo. A ação e o conteúdo. É algo específico. E o termo utilizado aqui é sempre o verbo querisso, que é a proclamação. Eu acho interessante a conotação que esse termo tem no português. Isso não existe no grego. Mas a ideia de pregação sempre vem a figura de um martelo e um prego. Os homens aqui as mulheres também que já pegaram um martelo e um prego, sabem como é difícil acertar o prego, dependendo da superfície. A superfície é muito dura, é difícil, você precisa bater várias vezes para que aquele prego se fixe. E é assim, essa é a mesma ideia da pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é o prego, que nós queremos que se fixe no coração duro das pessoas. Você é um martelo, você às vezes precisa pregar, precisa bater várias vezes o Evangelho naquele coração duro. Várias vezes, até que ele entra e se fixa ali naquele coração. Essa é a ideia da pregação da palavra. O Evangelho ele é comunicado através da pregação. Quinto aspecto do Evangelho, quinto aspecto está aí no versículo 6, o Evangelho é oferecido ao mundo. Volte a sua Bíblia para Colossenses. Volte a sua Bíblia para Colossenses, no versículo 6. Eu me perdi aqui com as páginas. Aqui, Colossenses, versículo 6. Diz assim o versículo 6. Está falando o quê? Do Evangelho, que chegou até vós, os colossenses, como também em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Eu fico me perguntando, por que Paulo está elogiando os colossenses? Não está? Está prestando uma ação de graças a Deus, está demonstrando que foi Deus que os capacitou, mas está elogiando os colossenses. Por que ele inseriu ali na cabeça dele, o Evangelho que vocês receberam, parabéns por isso, mas também está frutificando no mundo? Por que ele foi abriu assim o horizonte dos colossenses? Lembram da heresia de Colossos? Quem estava aqui na aula introdutória lembra. Era formado um mix de misticismo grego, legalismo judaico e gnosticismo pagão. Essas duas, talvez, o gnosticismo era mais embrionário, mas os dois primeiros já estavam espalhados, já estavam disseminados no mundo inteiro. Então era algo que ameaçava a unidade, ameaçava aquela igreja, era algo que estava disseminado no mundo inteiro. E o cristianismo, aquela igreja, os irmãos talvez lembrem, tinha apenas 6 anos, no máximo 6 anos. O cristianismo era algo novo, algo recente. E os irmãos estavam sofrendo a ameaça de uma ideia que já estava sedimentada. Por que eu vou me manter, por que eu vou manter a igreja no Evangelho, que é um negócio novo ali, que a gente não sabe se vai pegar, se não vai? Paulo colocou essa expressão para animar, para encorajar os irmãos de Colossos. O Evangelho que vocês receberam já está disseminado no mundo inteiro. Paulo estava em Roma, estava preso em Roma. Roma era o quê? A capital do mundo na época. Então essa informação vindo de Paulo, que está na capital, quem já morou no interior aqui? Mas interior assim. Atibaia não vale, Wellington. Atibaia é quase Grande São Paulo, Atibaia. Mas quem já morou no interior, que o pessoal puxava o R assim, sabe que às vezes vem as notícias, o pessoal da capital. Quando fala assim, sabe? O pessoal da capital está fazendo isso. Lá na capital eles fazem assim. É a mesma ideia aqui, Paulo estava na capital. E os irmãos lá em Colossos, nos aspectos introdutórios nós vimos isso. Colossos foi uma cidade grande, mas nessa época
a sua economia tinha decaído muito. Então Colossos era uma cidadezinha do interior, o pessoal puxava o R lá. Vindo essa informação da capital, peraí, nós aqui, nossa igreja pequena, recém-formada, o evangelho que nós abraçamos está na capital, está no mundo inteiro. Irmãos, vamos continuar firmes, vamos continuar sólidos aqui no evangelho que nós recebemos, enfrentando ideias que já estão disseminadas. O evangelho, portanto, essa informação de Paulo é muito importante, encoraja os irmãos de uma maneira sem igual. Então o evangelho, e Paulo afirma isso para eles, que o evangelho foi oferecido e foi recebido no mundo inteiro, no mundo conhecido de então. Esse aspecto do evangelho, inclusive de ser oferecido ao mundo, é uma ordem do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28 é uma ordem do Senhor Jesus. Mateus 28, 19, talvez alguns aqui saibam de cor. Mateus 28, 19. É a grande comissão, os teólogos costumam dizer, é a grande comissão. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vire aí um pouco as páginas da sua Bíblia e veja esse mesmo ensinamento em Atos 1. Irmãos, isso é muito importante para nós. E eu vou dizer logo mais por quê. Atos 1, versículo 8. Foram as últimas palavras do Senhor Jesus. As últimas palavras que Ele escolheu dizer aqui enquanto conosco. Ele disse assim, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, no meio dos judeus, como em toda a Judéia e Samaria, entre os samaritanos, e até aos confins da terra. Irmãos, nós somos confins da terra. Nós aqui no Brasil somos confins da terra. Graças a essa ordem que Jesus deu aos seus discípulos, nós recebemos o evangelho. Ele foi comunicado a nós no mundo inteiro. A rejeição do evangelho pelos judeus, apesar de ter sido algo negativo, porque os judeus rejeitaram o Senhor Jesus, foi uma bênção enorme para nós. Uma bênção enorme para nós. Eu que não sou judeu, você que não é judeu, recebeu o evangelho de Cristo, porque Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Eu vim para os judeus, eles não me aceitaram. Agora eu vou oferecer para todo mundo. E nós somos os confins do mundo. Vale ressaltar aqui, irmãos, pode dar a entender que o evangelho ele vai ser aceito por todo mundo. Nós sabemos que isso é uma inverdade. O evangelho ele é oferecido a todas as pessoas. A ideia aqui do universalismo, em que no final das contas Deus vai salvar a todos, porque Deus é amor, é utilizado por algumas pessoas, por alguns pregadores, e essa ideia não poderia estar tão longe do que a Bíblia diz. Eles inclusive utilizam alguns textos. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 2,4 e entender que realmente o universalismo tem ali o seu fundamento, porque esse texto diz que Deus deseja que todos sejam salvos, mas não é verdade. Não é verdade, porque existem outros textos, e depois eu dou a explicação desse, de 1 Timóteo, mas existem tantos outros textos em que Deus diz que tem os seus eleitos, o seu rebanho escolhido, e que Ele vai salvar os seus eleitos. Colossenses 3,12 tem essa ideia, na própria carta aos Colossenses. Tito 1,3, 1 Pedro 1,2, Deus vai salvar os eleitos. Se Ele escolheu alguns, Ele não escolheu outros, certo? E Ele vai salvar somente aqueles que exercem a fé por meio de Jesus.
aqueles que receberam o Evangelho de Cristo por meio da pregação. João 3,36 traz essa ideia. Gálatas 2, 8 a 9, clássico texto. E Tito 3, 5 a 6 também vai salvar por meio da fé em Jesus Cristo. Então, por que tantos pregadores sustentam ou tentam sustentar a ideia do universalismo, que Deus vai salvar todos no final das contas? Porque eles querem encher a igreja. Eles querem encher a igreja. Então você pode viver do jeito que você quiser, isso não vai contar para nada, porque Deus é amor e no final das contas Deus vai salvar todo mundo e todo mundo vai estar com Ele. Isso é mentira, isso escraviza as pessoas, isso as faz viver de modo longe do Senhor, de modo como elas querem, de modo longe das ordenanças do Senhor, e isso é pernicioso e vai no final, na verdade, condená-las. E o texto de 1 Timóteo 2,4, talvez alguns universalistas utilizam para sustentar a sua heresia, ele não quer dizer que Deus vai salvar todos, mas que Deus deseja salvar todos. É aí que os teólogos dizem que é a vontade decretada de Deus e aquela que é a vontade que está escrito na palavra, e a vontade de Deus é a vontade, fugiu o termo agora, vontade decretada, talvez não seja permissiva, mas existe um outro termo, não estou lembrado agora, mas é o que Deus deseja, porque Deus odeia o pecado, vamos entender assim. Deus odeia o pecado, Ele não quer que ninguém peque. Deus odeia o mal, odeia. O desejo dele é que ninguém peque, que não haja o mal, mas Ele precisa ser um Deus justo. Os seus atributos atuam em unidade. Então um dia Ele vai ter que punir os seus inimigos por causa da sua justiça perfeita. Então Ele disse que vai fazer isso, está ao longo da Bíblia inteira. Deus vai punir os seus inimigos, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus não deseja que ninguém peque, mas Ele vai punir. Então existe a vontade decretada de Deus, e existe essa vontade que é parte do seu desejo, parte da sua benevolência, parte do seu amor. Mas isso não quer dizer que Ele vai efetivamente salvar a todos. Se Deus salvasse a todos, Ele não seria justo, Ele não cumpriria a sua justiça, e a fé por meio de Jesus não valeria de nada. O Evangelho como um todo seria uma mentira. Seria uma mentira. Porque se Deus vai salvar, eu vou viver do jeito que eu quero. Isso é uma mentira. Porque a fé, a salvação é apenas por meio. E finalmente, o sexto aspecto do Evangelho é que ele é transmitido por homens. Mas não são os anjos que vêm? Não. Mas o Evangelho... Não. O Evangelho é transmitido por meio de pessoas convertidas. Só quem recebeu o Evangelho, só quem vive o Evangelho pode transmitir o Evangelho. É algo que se transmite de geração a geração. E graças a Deus por isso. Porque o Evangelho não morreu lá no primeiro século. Mataram muitos cristãos no primeiro século. Na verdade, até o quinto século continuavam matando cristãos. E nós temos aí os relatos dos mártires, cristãos sendo mortos no Coliseu, aos montes. Mas o Evangelho foi transmitido de geração a geração e chegou até nós. Porque o Evangelho é transmitido por homens. Epáfras trouxe a Colossos o Evangelho, como eu já disse. E Paulo, é interessante, Paulo faz um elogio a Epáfras por causa dessa obra. Ele diz que Epáfras é um amado cooperador. E a Bíblia fala acerca, nós já lemos esse texto, Romanos 10, 15, do caráter, faz um elogio às pessoas que levam, às pessoas que evangelizam, às pessoas que levam o Evangelho a alguém. Se você quiser voltar, está aí em Romanos 10, 15, que na verdade é uma citação de Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Então se você quer ser reconhecido no reino de Deus,
não reconhecido por homens, mas reconhecido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, evangelize. Seja um evangelista. Você não precisa, ninguém precisa impor as mãos sobre você e fazer uma cerimônia, pronto, agora você vai. Não, evangelize. Você será reconhecido, você será bem quisto pelo Senhor. Você será elogiado pelo Senhor, porque você realiza a obra de um evangelista. Você leva as boas novas do Evangelho a quem não conhece. É interessante notar também, isso aqui, irmãos, é muito importante para os dias atuais. O versículo 8 pode passar desapercebido de nós, mas o versículo 8 nos ensina algo que é fundamental para a eclesiologia neotestamentária, para o modelo de eclesiologia neotestamentária. Vejam aí, o qual, Epáfras, também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras não era missionário enviado, não foi enviado, ele só pregou o Evangelho, mas o que ele fez questão de fazer quando ele viu a igreja formada? Ele foi prestar contas a Paulo. Epáfras prestou conta ao apóstolo Paulo do que o Evangelho tinha feito em Colossos. Isso, irmão, nos deixa um modelo de envio, um modelo de missionário bíblico, que nós devemos respeitar. Um missionário bíblico, um missionário que respeita as ordens neotestamentárias, ele presta contas. Ele presta um relatório do seu trabalho. Lá na Igreja Batista em Redenção, lá na sede, nós já tivemos diversas experiências com missionários. Diversas. Enviava um missionário, ouvíamos um relatório michuruco do missionário, no máximo pedindo mais recursos para o campo, mas o que estava acontecendo ninguém sabia. Então, o que o bom missionário faz? Ele presta relatório. Nós sabemos o que esse irmão está fazendo no campo missionário. Ele primeiro é enviado, nós já vimos isso. A igreja decide enviar. A igreja escolhe esse irmão, verifica se ele tem as qualificações e envia esse irmão. E segundo, ele presta relatório continuamente. Epáfras fez isso sem ser missionário, sem ser enviado. Um missionário bíblico, ele presta relatório, presta contas do que está fazendo, do seu trabalho. Hoje em dia, também lá na Redenção, eu acompanho, por fato acho que de eu querer ser pastor desde da minha adolescência, eu sempre acompanho de perto o ministério do pastor Marcos Granconato. E ele sempre conta de gente chegando lá: eu sou missionário, eu vim aqui, será que eu posso contar um testemunho aí no culto? Será que eu posso ter uma palavra aí no culto? E no final eles pedem dinheiro, eles pedem recursos para o seu sustento. Vejam bem, irmãos, eu não estou atacando pessoas especificamente, mas esse modo de ser missionário, isso não é um modo bíblico, não é um modo saudável de ser missionário. A pessoa aparece: mas que igreja você está? A sua igreja não te sustenta? Eu estou sem igreja. Não está correto. Eu estou sem igreja. E você está pregando aonde? Onde Deus me mandar. Irmão, não dá. O missionário bíblico, ele é enviado pela igreja e ele presta contas, assim como o Epáfras fez. E a parte final desse versículo, ela reforça mais uma vez a intenção de Paulo de manter os colossenses unidos. Lembra? A heresia de Colossos estava atacando, ameaçando aqueles irmãos, ameaçando divisões na igreja, e até a igreja poderia acabar por causa das três correntes de pensamento lá. E Paulo utiliza um termo no final do versículo 8 que remete à comunhão que eles deveriam ter, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Nós vamos ver alguns textos, e esses textos mostram que o Espírito Santo atua diretamente na comunhão dos irmãos. É Ele que é o responsável por nos manter unidos em amor.
Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 13. É 2 Coríntios, não é 1 Coríntios, viu? 1 Coríntios também fala do amor, mas não é esse amor que nós estamos buscando aqui nesse texto, nesse trecho. 2 Coríntios 13, o último versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É um apelo do apóstolo Paulo para que eles estejam unidos por meio da obra do Espírito Santo. Filipenses 2:1 também vai reforçar essa ideia. Filipenses 2:1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui um apelo do apóstolo Paulo, um lindo apelo, inclusive, para que os irmãos em Filipos sejam unidos, e unidos pela comunhão do Espírito Santo. Então fica aí a ressalva do apóstolo Paulo, para que aqueles irmãos se permanecessem unidos na comunhão e no amor do Espírito Santo. Muito bem, esses aí foram os 3 últimos aspectos do Evangelho. O Evangelho é comunicado pela pregação, oferecido ao mundo e, finalmente, transmitido por homens. Eu elaborei, como de costume, algumas aplicações desse texto para nós. Pode colocar, Robson, por favor? Primeira aplicação, talvez esteja pequeno para quem está ali atrás, eu vou ler. Esteja sempre preparado para pregar a palavra. Não se envergonhe do Evangelho e conduza todas as suas conversas com não crentes para a verdade da palavra. Não estou dizendo aqui para você ser um chato, só fala de Bíblia. Por mais que o seu vocabulário, o seu conteúdo deva estar recheado, porque nós estudamos, vimos isso semana passada, que o Evangelho é essa esfera em que estamos inseridos, mas não é aquela pessoa, vou pregar o Evangelho para você. Calma aí, cara, estamos falando de futebol, o Corinthians lá, que ganhou do São Paulo ontem e tal. Calma aí, vamos fazer uma brincadeira, que nós não vamos sentar. Não é isso. Mas, irmãos, nós podemos ter a habilidade, e eu tinha um amigo que fazia isso com grande habilidade, era bonito ver ele fazendo isso. Ele sentava no metrô, sentava assim, alguém sentava do lado dele. Ele puxava papo, o sol tá difícil, tá chovendo bastante, né? E ele tinha a habilidade de em poucos minutos ali, estar pregando o Evangelho para aquela pessoa. Poucos minutos, falando. Mas não é assim, o Evangelho é isso. Não, mas poucos minutos, e soltando verdades. O homem está longe de Deus. O homem precisa se reconciliar com Deus. Jesus Cristo veio ao mundo. E ali, nós podemos fazer isso. Nós podemos, às vezes temos tantas conversas com incrédulos, com gente que não é crente. Nós precisamos trazer as boas novas de paz com Deus. Falar para essas pessoas, anunciar, irmão, querido, você precisa ter paz com Deus. Eu tenho essa paz, eu tenho. Lembra o Evangelho é paz com Deus. Você precisa ter isso. Às vezes a gente joga tanto papo fora, tanta palavra fora, tanta coisa inútil. Não estou dizendo que é inútil falar de futebol. Às vezes é bom brincar com corintiano, São Paulino, palmeirense. Eu não trouxe para time nenhum, mas aliás, eu trouxe para o Juventus da Moca. Se a gente tiver notícia aí do Juventus da Moca, aí nem eu tenho, mas é bom fazer essas brincadeiras. Mas a gente joga tanto papo fora, tanta coisa, e as pessoas precisam ouvir. Nós temos a mensagem que vai dar paz a elas, paz com Deus. Nós podemos, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 4, prega a palavra, insista, a tempo e a destempo. Estejamos preparados para isso. Com oportunidade, sem oportunidade,
que insista e pregue a palavra. Segunda aplicação. O maior campo missionário para nós, especialmente para nós que vivemos em cidade grande, nos dias atuais, talvez seja o campo missionário evangélico. E eu utilizei aqui o termo propositadamente. É o que eu disse para os irmãos. Não dá, os evangélicos hoje não são crentes. Não são crentes. A vasta maioria dos evangélicos hoje não são crentes. Por quê? Porque não creem no evangelho da palavra, o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo. Eles creem em experiências emocionais e transcendentais. E virou um misticismo, virou uma heresia maluca aí que nós temos hoje em dia. Não é o evangelho de Cristo. Então talvez o maior campo missionário e talvez o mais difícil seja pregar para aquele seu colega de trabalho que se diz evangélico, mas que de crente não tem nada. Não mostra nenhuma virtude de um cristão. Então o desafio de pregar para essas pessoas pode ser mais elevado, pois eles pensam que creem no evangelho. É nossa obrigação mostrar a verdade para essas pessoas com o intento de libertá-las da escravidão. Irmãos, tem muitas pessoas escravas, muitas pessoas indo para o inferno, crendo que estão indo para o céu, mas estão crendo em mentiras. Estão ensinando para essas pessoas mentiras, estão escravizando essas pessoas. Você não pode, se você sair da minha igreja, você vai perder a salvação. Se você pecar, você vai perder a salvação. Se você não tiver o batismo do Espírito Santo, não falar em línguas aqui, não rodopiar, sapatear, você não é um crente. Estão escravizando essas pessoas. Os evangélicos hoje é um campo missionário perfeito para disseminarmos o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo, para pregarmos, lembra? Pregarmos, não é fácil. Suor, superfície dura, coração duro. Vamos pregar para essas pessoas. Terceiro, o modelo bíblico de missionário sustenta que ele deve ser enviado por uma igreja local e que preste relatórios. Suspeite ou até mesmo rejeite missionários independentes, os quais só querem se valer deste ofício para obter vantagem financeira. Sobre isso nós já falamos. Finalmente, não se esquive do trabalho de evangelista. Todo cristão saudável tem um desejo de transmitir, expor e compartilhar acerca da fé que recebeu, que ganhou. Pois isso transborda em sua vida. Você tem paz com Deus, irmão. E você precisa falar disso aos outros. Não desperdice o seu tempo, não desperdice o seu chamado. Mas eu não tenho facilidade para falar. Você precisa falar. Você pode não ser um evangelista de ofício, alguém que foi designado, que é capacitado pelo Espírito Santo. Mas todo crente tem que evangelizar como mandamento. Tem que falar do evangelho aos outros. E falar do evangelho, irmãos, não estou dizendo aqui que você precisa sentar com a pessoa, apresentar o livro sem palavras, as 4 leis espirituais. Não é isso. Não é isso. Você falar acerca das verdades bíblicas já é uma forma de glorificar a Deus e apresentar o evangelho. Mas você precisa falar. Nós devemos desconfiar, nós não podemos aceitar aquela frase, e é uma frase muito disseminada aí. Eu prego com a minha vida. Eu não prego com as minhas palavras. É a frase que o pessoal usa, pregue o evangelho. Se precisar, use palavras. Se essa frase quer ensinar que nós devemos ter um bom testemunho para pregar o evangelho, ok. Mas ela não pode ensinar que o evangelismo é através do exemplo. Não. Nós vimos hoje que o evangelismo é através da pregação da palavra. E para isso as pessoas precisam ouvir o evangelho. Você é crente, você recebeu o evangelho, você tem paz com Deus, fale. Fale aos outros, não tenha vergonha, não se envergonhe disso. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela notícia de paz que temos com o Senhor.
Obrigado porque nós recebemos o Evangelho por meio da pregação. Obrigado porque todos aqui ouvimos o Evangelho por meio de alguém que nos apresentou essa notícia maravilhosa de paz com o Senhor. Ó Deus, dá-nos forças, capacita-nos para transmitir essa verdade aos outros e assim cumprirmos a nossa tarefa de transmitir o Evangelho de geração a geração. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque por meio do Senhor Jesus nós temos paz contigo. Que essa verdade, que essa esfera do Evangelho seja a esfera em que vivamos, sempre para a tua honra e para a tua glória, e também para a nossa própria felicidade. Ajuda-nos, Senhor, pois somos fracos e incapazes. Atua em nós por meio do teu Santo Espírito. Dá-nos um espírito intrépido, corajoso, que fala acerca das tuas verdades, por mais que elas sejam rejeitadas pelo mundo. Em nome do Senhor Jesus, por meio de quem nós temos paz contigo. Amém. Obrigado, irmãos.